Eu quero pedir a você, aonde quer que você esteja, ouvindo esta pregação, na hora que nós mandarmos para você, ou que você veja aí no meu canal, Pastor Messias Santos, do Ministério Resgatando Vidas, na hora que você ver essa pregação, compartilhe, se inscreva lá no nosso canal, divulga esta pregação. Nunca você vai ver o Pastor Messias pregando religião, você vai ver o Pastor Messias pregando salvação, isso sim. E o título da pregação de hoje que eu vou ministrar é Enfrentando o Gigante que está em você. Título: Enfrentando o Gigante que está em você. Tem papel no próprio caderno. Ele diz o seguinte, olha só. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35, ele diz: E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos príncipes das sinagogas, e a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadiga mais o mestre? Vamos ver uma coisa, meu irmão. A Bíblia está falando de um homem chamado Lázaro, Jairo. Esse homem, ele tinha uma filha. Essa filha tinha apenas 12 anos e ela estava morta. Mas o Jairo, ele chega para Jesus, ele se humilha na presença de Jesus, mesmo ele sendo um funcionário do governo romano, do poder romano naquele período. Mas ele toma a maior decisão da vida dele. Ele olha, mesmo com 5 estrelas que ele tinha de poder, ele não podia dar vida à filha. Eu como pai, você como pai, você como mãe, minha irmã, a gente sabe que se um filho da gente tiver um pouco de febre, a gente já fica atônito, a gente fica sofrendo muito mais do que aquele nosso filho. Só que Jairo, ele tinha a filha dele, a única que a Bíblia deixa claro, ela tinha 12 anos de idade, mas ela estava morta. E o Jairo toma uma decisão espiritual mais corajosa que eu já vi. Ele disse com ele mesmo: eu vou me encontrar com esse Jesus. Somente este Jesus vai poder mudar a minha história. Eu não vou aceitar a perda da minha filha. A pergunta que eu te faço, você que está me ouvindo agora através dessa pregação, você que está me ouvindo agora através da internet, você que está me ouvindo por qualquer canal ou através mesmo aqui das ondas sonoras da Fortaleza FM. Eu estou falando com você ao vivo. A pergunta que eu lhe faço: o gigante que estava na vida de Jairo era a filha dele que estava morta. Era a morte da filha dele. Eu posso acreditar, mãe, eu posso acreditar, pai, que muitas mães estão agora, neste momento, com um grande gigante na sua vida. É a sua filha na prostituição, é o seu filho nas drogas, é a sua filha que está fazendo tudo que não lhe agrada, é o seu esposo nos braços da amante nesse momento, e você fica perguntando: o que eu vou fazer? Mas a Bíblia deixa claro para mim e para você, quando ela diz objetivamente: buscai o Senhor de todo o teu coração enquanto se pode achar. O dia de você buscar o Senhor é hoje. O dia de você vencer esse gigante que está arrebentando com a tua família é hoje. O diabo não pode destruir a sua família. Você não foi chamado para ser derrotado, minha irmã. Você não botou filho no mundo para ser arrasado pelas drogas, pela cocaína, pela heroína, pelo crack. Você não foi colocado no mundo para colocar filho para o diabo destruir através das drogas. Você fez filhos para adorar o Senhor. Porque a Bíblia diz claro: tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. O seu filho foi feito para adorar a Deus. É por isso que eu estou ministrando hoje, enfrentando o gigante que está em você.
Minha irmã, não desista do teu filho. Não desista, luta por ele. Jairo, ele lutou mesmo a filha estando morta. Jairo lutou por ela. O seu filho, quantas vezes alguém já disse, esse aqui não tem jeito. Mas no seu coração você tem dito, o meu filho tem jeito, a minha filha tem jeito, o meu casamento tem jeito, eu vou lutar, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou jejuar, eu vou botar minha vida no altar, mas eu vou vencer, porque a Bíblia diz claro que se eu crer no Senhor Jesus, eu serei mais do que vencedor. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Espera aí, meu irmão. Espera aí. O Senhor Jesus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele dá uma ordem a Jonas dizendo o seguinte: Jonas, desce à cidade de Nínive, vai lá e fala para todo esse povo que se arrependa, porque eu destruirei Nínive, se caso esse povo, corrompido pelo pecado, ele não venham se converter. Só, meu irmão, que para nós entendermos, Jonas, quando era jovem, ele viu os ninivitas destruir toda a sua família e só ele escapou porque se escondeu. Jonas olha para dentro do seu coração o desejo de vingança. Quando ele escuta aquela ordem de Deus dizendo vai e fala aos ninivitas, Jonas não foi para Nínive, e se ele pega um navio que rumo a Tarsis, e ele vai rumo a Tarsis, para quê? Para que ele não desse o recado e Deus pudesse destruir o povo de Nínive. Mas a minha Bíblia, ela diz lá no livro de Isaías, capítulo 43, se eu não me engano, versículo 9, quando ele diz o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? O que Deus queria era agir na vida dos ninivitas. Deus não queria destruir aquela nação, ele queria era salvar. Deus quer salvar, minha irmã, a tua família. O gigante que tinha no coração de Jonas era exatamente o gigante, o espírito da vingança, o espírito da morte. Deus não te escolheu para tirar vidas. Deus te escolheu exatamente para levar a palavra do Senhor, como está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, versos 15 ao 18, como ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, aquele que crê e for batizado, mas o que não crê será condenado. O que Deus está dizendo: se eu pregar a palavra como eu estou pregando, e você acreditar, você vai ser salvo. Se você não acreditar, você vai ser condenado. Porque eu não estou pregando aqui a minha vida, a vida do Messias antigo, nem a vida do pastor Messias. Eu estou pregando aqui a palavra do Deus que fez os céus e a terra. Então, minha irmã, eu e você precisamos abrir o coração hoje para Deus e entender o seguinte: eu preciso enfrentar o gigante que está na minha vida. Qual é o gigante? É o ódio? É a ganância? É o espírito de falar da vida das pessoas? O que é? Qual é o gigante que eu estou enfrentando? Ou são todos esses juntos? No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11, ele diz: e ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos entender aqui, meu irmão. Quantas vezes nós olhamos para todo mundo e dizemos o seguinte: aquele homem ali, ele é crente, ele é corajoso. Lampião era corajoso. O fulano de tal era corajoso. Mas todos nós, às vezes, somos enfrentados por um gigante e às vezes tememos. Nós estamos falando aqui do reinado mais forte daquele tempo, que era Israel. E Saul
não enfrentou o gigante porque temeu. De quem é que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de um gigante que ele aterrorizava o povo de Israel. Ele ficava exatamente gritando o seguinte: pode escolher o número de homens que vocês tiverem aí para me enfrentar. E assim hoje, minha irmã, também acontece. Assim hoje acontece na vida de muitos. Às vezes o gigante que você tem na sua vida é o medo de perder o emprego. Às vezes o gigante que você tem na sua vida é o medo que o teu marido te deixe e vá morar, vá casar com outra mulher e vá viver a vida dele. Às vezes o medo gigante que enfrenta a sua vida e você está cedendo é o medo que o teu filho se case e vá sair de dentro da tua casa e a mulher que ele casou não vai respeitá-lo como você o respeita. A pergunta que eu te faço: por que você não pega a vida do teu filho e coloca na mão de Deus e deixa Deus trabalhar? Eu fico muito preocupado às vezes com mulher, ela casa. A Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Mateus, capítulo 9, ele diz o seguinte, tanto em Mateus capítulo 9, como em Gênesis também diz isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e não serão mais dois corpos, e sim só um. E o que a gente vê? O camarada se casa, ele vai morar na casa dele, deixa o pai e a mãe. Só o que acontece? A partir de agora, ele tem que ter consciência que a família dele direta é a mulher dele e ele e os filhos que virão ser gerados. Mas ele vai comprar um carro, ele liga para a mãe. Mãe, eu estou comprando um carro, qual é o que eu compro, mãe? O que você acha? Depois que a mãe disse, compra um carro tal, é que ele chega para a mulher e diz, ô minha filha, vou comprar um carro, e eu vou comprar o carro tal. E a mulher diz, não, vamos comprar carro tal, não. Nós vamos comprar carro tal. Sabe o que acontece? Vai virar um grande conflito dentro de casa. Porque em vez dele agora dar ouvido à mulher, e a mulher dar ouvido para ele continua dando ouvido à mãe. Ele continua dando ouvido ao pai. A moça, em vez de dar ouvido ao esposo dela, qualquer uma briguinha, ela chega em casa, na casa do pai dela, pai, eu discuti hoje com fulano, pai, ele fez isso e isso comigo, por que você não resolve isso entre quatro paredes? Por que você não resolve isso? Vocês agora são marido e mulher. Vocês agora não são mais dois, são só um. Empresário, por que a sua empresa está quebrando? Porque em vez de você dar ouvido ao teu sócio, em vez de você querer resolver o problema vocês, que a sociedade é de vocês, você está dando ouvido a outro empregado lá de fora, você está dando ouvido a outro empresário lá de fora, mas quem está resolvendo os teus problemas é o teu sócio. Quem está dando ouvido aos teus problemas é o teu sócio. Empresário, por que você está quebrando? Em vez de você sentar com teus funcionários, que eles conhecem a situação da tua empresa, você está indo buscar socorro lá não sei nem aonde. Eu me lembro que um dia eu fui dar um treinamento de vendas lá em São Luís do Maranhão, em Imperatriz. E quando eu cheguei lá, tinha um camarada que diz ele que era treinador de vendas. Aí eu fui formado em raiva, não sei o que, tudo quanto era de raiva ele tinha, tudo. Aí ele olhou para mim assim e perguntou, e o senhor tem formação em venda em que? Eu digo, no dia a dia. O senhor já trabalhou em alguma loja em venda? Ele, não. Então volta para a loja primeiro. Vai aprender, quando você trabalhar na loja, quando você souber o que é vender na prática, aí você vem e conversa comigo que eu converso com você. Sabe por quê, meu irmão? Porque a faculdade te dá teoria, mas o dia a dia te dá experiência, te dá cotidiano, te ensina a enfrentar o cliente cara a cara. Do mesmo jeito é você, moça. Você acabou de casar há pouco tempo, você tem que resolver o teu problema com o teu marido, você tem que resolver o teu problema, meu irmão, é com a tua esposa, você tem que enfrentar, meu irmão, o problema da tua empresa é com o teu sócio,
é com teus funcionários, porque eles conhecem o dia a dia da tua empresa, a pessoa lá de fora não conhece. É por isso que a tua empresa está quebrando. É por isso que a tua empresa está quebrando. Você, em vez de pagar um salário digno para os teus funcionários, você está pagando vistoria, não sei mais o que, sabe Deus o que, dentro da tua empresa. Filho, aprenda uma coisa. O funcionário bem pago, pago em dia, ele está motivado. Ele está motivado. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos que dou. Sempre. Inclusive, eu quero falar para você que está ouvindo agora essa minha pregação, o Messias Santos. Daqui um dia nós estamos saindo de novo para outros estados para dar treinamento de vendedores, ensinar o teu vendedor, ensinar todo o quadro de venda da tua empresa, todo o quadro funcional da tua empresa, que todos eles é vendedor, desde o porteiro até o caixa, desde o caixa até o gerente, todos são vendedores. Por que muita empresa quebra? Porque o gigante que está na vida da empresa é o egoísmo do empresário. O gigante que está na vida da empresa é a desmotivação dos seus funcionários. Funcionário desmotivado, ele não vende. Funcionário desmotivado, ele não tem prazer de vir à empresa. Funcionário desmotivado, ele não tem prazer de falar, divulgar a empresa que ele trabalha. Funcionário desmotivado, ele não produz. A pergunta que eu lhe faço hoje, nessa pregação que nós estamos fazendo: qual é o gigante que está na sua vida que você precisa enfrentar? Se nós olharmos, Jairo enfrentou o gigante que era o gigante da morte. A filha dele estava morta. Mas ele foi lá e enfrentou. Ele chamou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, a primeira atitude que Jesus enfrentou ao entrar na casa de Jairo, eram os negativistas. A primeira atitude de Jesus foi mandar todo mundo, os negativistas, sair. E sabe o que aconteceu? Ele deu ordem e a menina reviveu. O gigante que estava na vida de Jonas era o gigante da vingança. Mas ele ouviu a palavra do Senhor Jesus e depois de ele padecer bastante, ele ouviu, abriu o coração e ele foi e pregou aos ninivitas e todo aquele povo foram salvos. O gigante que estava na vida do Davi não era o filisteu. Não era Golias, o gigante maior, mas era exatamente o medo que todo aquele exército estava de enfrentar o povo filisteu. Não era a força de um homem, mas era a falta de fé no meu Deus, no Deus que fez os céus e a terra. Toma hoje a empresa que você tem, toma hoje a tua família, entrega na mão de Deus. Ora, colocando a tua família, a tua empresa na mão de Deus, e eu quero ver se ela quebra. Eu quero ver, meu irmão, se ela quebra. Eu quero ver, minha irmã, se a tua empresa quebra, se você colocar na mão de Deus. O que eu aprendo com isso? Qual é o gigante que você tem que enfrentar? Davi não temeu o tamanho do gigante, mas ele estava com o gigante na frente dele. Ele estava com o gigante Golias. Os historiadores dizem que Davi tinha em média 1,60 m de altura. O gigante Golias tinha em média 3,20 metros de altura. Mas Davi não olhou o tamanho do gigante. Ele não olhou a largura do gigante. Ele não olhou o poder do gigante. Ele olhou o nome do Deus que fez os céus e a terra, em quem ele confiava. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versos 45, Davi diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vamos ver aqui, minha irmã. Vamos ver aqui, meu irmão. Imagine o Davi com 1,60 m
ele ter que lutar, um garoto experiente, em média 16 anos de vida, ele ter que lutar com um gigante, com um homem experiente, já vencendo guerras e mais guerras. Davi sem nada, sem um capacete, sem um colete, sem botas, sem escudo, sem espada. Mas ele chega para o Davi e diz: quem é esse filisteu para enfrentar, para amedrontar o exército de Israel? Eu vou lutar com esse gigante. Nessa hora, todo mundo começou a zombar de Davi. Ele vai e toma coragem e vai enfrentar o gigante. A primeira coisa que o Golias diz para Davi é: eu vou te matar, eu vou pegar a tua carne, o teu corpo, e eu vou jogar para as aves do céu comer. Quer dizer, eu vou dar a tua carne para os urubus comer. E Davi responde para ele, sabe o quê? Tu vens contra mim com escudo, com espada, com lança. Eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Minha irmã, o poder que tem na minha vida não vem de mim. O poder que tem na minha vida vem do Deus que fez os céus e a terra. Você precisa entender isso. Você não tem que temer, você não tem que ficar com raiva do macumbeiro, do feiticeiro, do espírita, do gay, da lésbica. Não, você tem que ficar com raiva do inimigo que age na vida deles. Nós temos que abraçar essas pessoas. Nós não temos que isolar a pessoa porque ele é gay. Nós não temos que isolar a pessoa porque ela é lésbica. Nós temos que levar a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus porque eles agem daquela maneira, porque ele não conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele conhece o Deus das religiões. Ele conhece o Deus dos religiosos. Que muitas vezes um gay não pode entrar na igreja evangélica, porque assim que ele entra, ele é discriminado. Uma lésbica, um tatuado, não pode entrar na igreja evangélica, porque na hora que ele entra, ele é plenamente discriminado. Ah, pastor, lá na igreja que eu congrego, ninguém diz nada com gay. Pois deixa na hora que o pastor está pregando, que um gay entre, para ver como todo mundo já julga com o olhar. Deixa uma lésbica entrar na igreja, que todo mundo que conhecê-la já julga com o olhar. Ninguém aponta o dedo, mas com o olhar ela já julga. O que é que eu estou aprendendo com isso? O que é que eu estou aprendendo com isso? Será que isso não é um gigante que está na vida de muitos evangélicos? O gigante da discriminação? A Bíblia diz claro, meu irmão. Lá no livro de João, capítulo 14, ele diz claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas pessoas nunca vão conhecer a Deus se antes ele não conhecer a palavra de Cristo. Agora, como é que eles vão conhecer a palavra de Cristo se eu e você julgamos a Ele? Como é que eles vão conhecer a Deus se eu e você que dizemos que somos pastores, homens de Deus, muitas vezes fechamos a porta da igreja evangélica para que essas pessoas que não conheçam a Deus, elas venham entrar? Aí você me pergunta: pastor, lá na igreja que você congrega, na igreja que você pastoreia, se chegar lá um gay, você vai deixar ele entrar? Eu digo: eu não deixo ele entrar. Eu vou lá e pego pela mão e convido para ele entrar, põe uma cadeira, ele senta e escuta o culto para a honra e a glória do Senhor Jesus. Agora, pastor, se ele começar a botar boneco, eu sou o primeiro a pegar ele pelo braço e botar para fora. Porque a casa de Deus é lugar exatamente de honra e glória ao Deus que fez os céus e a terra. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, nós vamos ver que o cego de Jericó, ele enfrentou o gigante. Olha só, Marcos 10, 51, ele diz: Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Vamos aqui.
Qual era o maior gigante que estava na vida do cego? O maior gigante que estava na vida do cego já está dizendo a cegueira física. Porque aquele cego de Jericó, ele enxergava muito mais do que muitos pastores que estão no altar. Você quer ver um exemplo de muitos pastores cegos dentro da igreja, no altar, pregando o evangelho? Ele dizer o seguinte: irmã, a senhora, por causa desse brinco que você está usando aí, você não pode ceiar. Esse cara é cego. Sabe por que ele é cego? Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versos 1 ao 3, não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma balança que pesares, tu também será pesado. Antes que tu tire o arqueiro que está no olho do teu irmão, antes que tu olhe o arqueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave que está na tua. Quem aperfeiçoa o ser humano na igreja não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Se aquele brinco que estiver na orelha dela estiver incomodando o Espírito Santo vai tocar no coração dela. Não é no coração do pastor para mandar aquela irmã. Pastor, e se a sua filha chegasse noutra igreja, a sua filha com um brinco na orelha, e o pastor da outra igreja fizesse vergonha a ela, mandando ela tirar o brinco da orelha, o senhor gostaria que a sua filha passasse vergonha lá na igreja que o outro pastor administra? E por que você faz isso com a filha do outro? Por que você faz isso? O cego de Jericó, ele enxergava muito mais do que muitos pastores hoje. Nós não estamos na igreja para julgar, nós estamos na igreja para pregar o amor, a transformação de vida, porque quem transforma a vida é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu posso fazer para transformar a vida é dando o meu próprio exemplo de homem que busca a correção, de homem que busca a andar nos caminhos do Senhor. Eu quero nesse momento, eu já vou encerrando aqui a minha pregação, eu quero abençoar você que está agora me ouvindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo de Israel, aonde esta pessoa, meu Senhor, estiver ouvindo essa pregação, eu abençoo a vida dela, meu Deus. Eu quebro, meu Senhor, toda obra do diabo, todo o poder do inimigo, todo gigante maligno, meu Deus, que esteja na vida dessa mulher, na vida conjugal, na vida espiritual, na vida financeira, na vida empresarial, em todos os ângulos da vida dela, meu Pai, eu abençoo agora, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu digo todos, estejam abençoados em nome de Jesus. Mais uma vez eu lhe peço, compartilhe esse vídeo na hora que você receber esse vídeo. Te inscreve aí no meu canal, dá um ok, dá um joinha aí no meu canal para que a gente venha crescer em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças